Então agora a gente vai realizar a configuração do ISFWA. Esse Faro aqui que é o Faro que a gente vai realizar a configuração agora. Então vou entrar na interface web dele para a gente poder realizar a configuração. Então agora aqui na interface do ISFWA, do Faro FortiGate A aqui, a gente vai começar a realizar a configuração dele. Para isso eu vou vir aqui em Network, Interface, e aqui a gente vai começar a criar as VLANs, as interfaces VLANs dele. Então aqui é essa porta a porta que se conecta com o switch DSW3, né? Então a partir dessa porta a gente vai criar a nossa VLAN 100. Então eu vou clicar aqui em Create New, Interface. Na sequência eu vou vir aqui e vou criar a VLAN 100. Vou dar o nome aqui de VLAN 100. Eu vou aproveitar esse nome aqui para baixo também. E aqui eu vou selecionar a porta 1. Aqui eu vou colocar o mesmo código da VLAN, mesmo ID da VLAN. Vou deixar como LAN mesmo. E aqui eu vou colocar o IP 192.168.6.3 barra 255.255.255.0, que esse aqui é o range, esse 192.168.6 é o range que gera essa comunicação dentro desse anel de switches aqui. Então voltando aqui na configuração do Faro, a gente vai habilitar o ping e aqui a gente conclui a configuração da VLAN 100. Vamos dar um OK. Agora a gente vai vir aqui na porta 2. A partir da porta 2 a gente vai criar a VLAN 40 e a VLAN 30. Então a gente vai configurar a VLAN 30 aqui primeiro. Vou aproveitar esse nome aqui para baixo. E aqui, a partir da porta 2, eu vou criar a VLAN 30. Agora eu vou verificar aqui qual que é o endereço IP dessa VLAN. 192.168.30.1. Então vou vir aqui e vou colocar esse endereço IP aqui. 192.168.30.1 barra 255.255.255.0. Vou habilitar o ping também. E aqui a gente conclui a VLAN. E aqui a gente conclui a configuração da VLAN 30. Agora eu vou voltar aqui no Create New, Interface. Vou colocar aqui VLAN 40. E vou fazer a mesma coisa para a VLAN 40. Só que com outro range de endereço IP. Vou selecionar aqui a porta 2. VLAN 40, o ID dela é a 40. E o IP 192.168.40.1 barra 255.255.255.0. E aqui eu vou habilitar o ping também e vou dar um OK. Agora, para dar continuidade na nossa configuração, eu vou vir aqui em Policy Object, eu vou vir aqui em Address, vou clicar aqui em Create New, vou selecionar aqui Address Group, vou dar um nome para esse Address Group aqui, eu vou colocar o nome desse de grp-VLAN. Na sequência eu vou selecionar os membros desse grupo, que vai ser a VLAN 30 e a VLAN 40. E vou dar um OK aqui. E aqui está criado o grupo grp-VLAN. Agora eu vou vir aqui em Network, Interface. E aqui eu vou criar uma zona e vou dar o nome para essa zona e atribuir dentro dessa zona as interfaces VLANs. Então aqui eu vou chamar de Zona LAN. Na sequência eu vou selecionar os membros desse grupo, dessa interface zona. Nesse caso vai ser a VLAN 30 e a VLAN 40. Vou fechar aqui e aqui eu vou dar um OK. Pronto, agora a gente já pode criar a nossa política aqui permitindo a comunicação dessas redes. Então agora a gente vai vir aqui em Policy Object, vamos vir aqui em Firewall Policy, vamos clicar aqui em Create New. Aqui em Create New a gente vai dar o nome aqui para uma política, eu vou colocar de permite tudo. Na sequência eu vou selecionar aqui as interfaces de origem e a interface de saída. Então a de origem vai ser a zona LAN, que permite a comunicação da 30 e também da VLAN 40. E como interface de saída eu vou selecionar aqui a VLAN 100. Na sequência aqui como origem eu vou colocar aquele grupo que a gente criou, o grp-VLAN, que vai ser esse grupo aqui que estou com a VLAN 40 e 30 dentro dele. E como destino eu vou colocar todos os destinos. Como serviço eu vou selecionar todos os serviços. Eu vou tirar o NAT aqui. E aqui eu vou dar um OK. Agora, para permitir a comunicação desses PCs que estão atrelados ao Firewall FortiGate A, sair para a internet, eu preciso criar uma rota default também. Então para isso eu vou vir aqui em Network, vou vir aqui em Static Route, vou clicar aqui em Create New.
Aqui eu vou deixar como rota default e aqui eu vou colocar como o próximo salto, que vai ser o mesmo que estava lá no FortiGate B, 192.168.6.2, porque esse endereço IP é o endereço IP lá do FortiGate de borda, dos FortiGate de borda, 192.168.6.2. Aqui ele vai sair pela interface VLAN 100, vou diminuir aqui a distância dessa rota e vou dar um OK. Então aqui a gente concluiu também a configuração inicial desse firewall FortiGate. Então agora a gente vai começar a realizar a configuração dos firewalls de borda. Então a gente vai começar a realizar essa configuração pelo FortiGate 1. Então a gente vai entrar na interface web dele. E aqui na interface web dele a gente vai começar a realizar a configuração das interfaces dele através do Network. Na sequência a gente vai vir aqui em Interfaces. Depois a gente vai clicar aqui em Create New e vai clicar em Interface novamente. Aqui a gente vai criar aquela VLAN 100. A gente vai criar aqui a VLAN 100. Vamos aproveitar esse mesmo nome aqui para baixo. Na sequência a gente vai selecionar aqui a porta 2, que é a porta que faz comunicação aqui entre esse firewall com o restante aqui da rede. Então aqui a gente vai colocar a porta 2, a gente vai colocar o mesmo ID da VLAN, que é o ID 100, e aqui a gente vai colocar o IP 192.168.6.2/255.255.255.0. Então agora aqui a gente já colocou o endereço IP 192.168.6.2 e aqui a gente habilita o comando ping, o protocolo ping aqui para permitir essa comunicação pelo ping e a gente dá um OK. Então aqui a gente conclui a configuração das interfaces. Essa interface aqui, que é a VLAN 100, que se comunica com o restante dos switches, já está configurada. A porta 3 é a porta de gerência que eu estou usando para acessar a interface web dele. E a porta 1 é a porta que se comunica com a internet. Nesse caso é essa porta aqui. Então eu só vou clicar aqui nessa porta e vou dar o nome para essa porta como porta 1. Eu vou entrar aqui e vou colocar a porta 1. Vou dar um OK. Agora eu preciso criar uma política de comunicação e na sequência criar as rotas de retorno para se comunicar com as redes que estão nas outras VLANs. Então primeiro eu vou vir aqui em Policy Object, vou vir aqui em Firewall Policy, vou clicar aqui em Create New, aqui eu vou dar um nome para minha política, eu também não vou fazer filtro aqui por essa política, vou colocar aqui o nome dessa política também de permite tudo. Na sequência eu vou selecionar aqui a porta de entrada, que vai ser pela VLAN 100. A porta de saída, que vai ser a porta 1. Porta 1. Na sequência aqui eu vou selecionar aqui de qualquer origem. Na sequência eu vou selecionar toda a origem. E também vou selecionar todo o destino. E aqui mais para baixo eu vou liberar aqui também para todos os serviços. Aqui eu vou deixar o NAT habilitado e aqui eu vou dar um OK. Concluímos aqui a configuração da política. Agora o que a gente precisa fazer? Criar as rotas de retorno. Então aqui olhando na nossa topologia, a gente tem a rede 3, a rede 4, a rede 30 e a rede 40. A gente precisa devolver comunicação para essas redes. Então agora a gente vai vir aqui em Network, vamos vir aqui em Static Route e aqui a gente vai criar as rotas de retorno. Eu vou clicar aqui em Create New. E aqui eu vou colocar a rede que eu quero alcançar. Então, para chegar até a rede 192.168.3.0, 255.255.255.0, para chegar até essa rede, o meu próximo salto vai ser 192.168.6.1, que é o IP do firewall FortiGate B, que é o ISFWB, que é esse firewall aqui. Então, para chegar até aquela rede, eu mando por 192.168.6.1. Ele vai sair aqui pela interface VLAN 100. Vou colocar aqui, vou manter essa distância mesmo de 10 e vou dar um OK. Agora eu vou criar para a rede 4, 192.168.4.0, 255.255.255.0. O meu próximo salto, 192.168.6.1, que para chegar até lá também, vai sair também pela VLAN 100. E aqui eu vou dar um OK. Agora eu preciso criar também rotas para a rede 40 e para a rede 30. E aqui o endereço IP já é diferente. O próximo salto aqui é o 3. Então agora eu vou criar aqui essas duas rotas também. Então eu vou dizer para esse firewall aqui que para ele chegar até a rede 192.168.30.0, 255.255.255.0, eu vou dizer para ele que ele precisa encaminhar para 192.168.6.2.
.68.6.3. Vou dar um OK. E agora eu vou criar para 40. Aqui eu vou criar 192.168.40.0.255.255.255.0. E o meu próximo salto, 192.168.6.3. Ele já vai reconhecer que é para sair pela interface VLAN 100. E aqui eu vou dar um OK. Então aqui eu tenho as 4 rotas de retorno que eu preciso. A rede 3, a rede 4, a rede 30 e a rede 40. Agora o que está faltando? Como a gente tem dois firewalls aqui, a gente tem o firewall FortiGate 1 e o FortiGate 2, a gente vai configurar agora esses dois firewalls aqui para trabalhar em modo HA. Para eles transformarem esses dois aqui num cluster e a gente criar redundância também para dentro da rede. Então a gente vai voltar lá na interface web dele. Então aqui a gente está no FortiGate 1. Então a gente vai vir agora aqui em System. Agora a gente vai vir aqui em HA. E aqui em HA a gente vai selecionar aqui ativo passivo. Então Active Passive. Aqui a gente vai definir o nível de prioridade, quem vai se tornar o ativo. Eu vou deixar o FortiGate 1 como ativo, então ele vai ficar com a prioridade 255. Aqui eu vou dar um nome para o grupo que a gente vai criar aqui. Eu vou colocar GRP1. Na sequência a gente vai definir uma senha. Eu vou colocar aqui Fortinet, tudo minúsculo. E na sequência a gente vai colocar qual interface que ele vai ficar monitorando. Ele vai monitorar a interface 1. Aqui as interfaces que vão permitir a comunicação e estabelecimento do HA, do cluster. Então as portas que vão estabelecer essa comunicação são essas portas que estão diretamente conectadas aqui entre os firewalls. Então a porta 9 e a porta 10. Então vou voltar aqui e vou selecionar aqui as portas Heartbeat. Então vai ser a porta 9 e também a porta 10. Aqui eu vou definir o nível de prioridade entre as portas. Então a porta 9 eu vou colocar ela como 200 e a porta 10 eu vou colocar como 100. E agora eu vou dar um OK. Agora que eu fiz isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá no FortiGate B e realizar essa mesma configuração de HA. Quando eu realizar essa configuração no FortiGate 2, ele vai sincronizar e vai copiar a configuração que está no FortiGate 1 para dentro da base do FortiGate 2. Então vamos acessar o FortiGate 2 agora. Então agora a gente vai acessar aqui a interface web do FortiGate 2 para a gente realizar a configuração dele também. Então eu vou vir aqui acessar a interface web dele. Aqui na interface web do FortiGate 2, o que eu preciso fazer aqui? Como eu vou usar ele em modo HA, a única coisa que eu preciso fazer é configurar o modo HA dele, para ele poder sincronizar com o FortiGate 1 e puxar as configurações para dentro dele, porque os dois juntos vão se transformar num cluster. Então eu vou vir aqui em System, eu vou vir aqui em HA, aqui eu vou selecionar ativo passivo, eu vou deixar o 128 mesmo, porque lá no FortiGate 1 está 255. Aqui eu vou colocar o mesmo nome do grupo, GRP-1. Aqui eu preciso colocar a mesma senha, então Fortinet tudo minúsculo. Aqui eu vou selecionar a porta que eu vou ficar monitorando, que é a porta 1, que é a porta WAN. Na sequência eu vou colocar aqui eu vou selecionar a interface Heartbeat, que é a interface que vai permitir essa comunicação do HA. Então vou selecionar aqui a porta 9 e a porta 10. Aqui eu vou colocar da mesma forma. Coloquei como 200 aqui a porta 9. E a porta 10 eu vou colocar como 100. E agora eu já posso dar um OK. Dando um OK aqui, o FortiGate ele vai tentar sincronizar essa informação. E aí toda a informação que tiver no FortiGate 1, ele vai tentar copiar para o FortiGate 2. Sendo assim, não é necessário aplicar mais configurações no FortiGate 2, já que ele vai espelhar a mesma configuração que está no FortiGate 1. Então agora que a gente realizou a configuração do HA no FortiGate B, a gente voltando lá no FortiGate 1, a gente consegue ver que ele está sincronizado. Então agora a gente tem um cluster aqui. Então a gente tem o FortiGate 1 e o FortiGate 2. E ambos estão sincronizados. Isso significa que se a gente acessar a console agora do FortiGate B, que é esse FortiGate aqui, a gente vai ver as mesmas configurações que estão dentro do FortiGate 1, a gente vai ver dentro do FortiGate B. Por exemplo, a gente criou aquelas rotas estáticas. Se a gente dá o comando show router static, a gente vai ver as mesmas rotas que a gente adicionou no FortiGate 1 vão estar aqui também no FortiGate 2, conforme a gente está vendo aqui.
Então dessa forma a gente conclui aqui a configuração inicial do nosso laboratório. Agora o próximo passo é a gente realizar a configuração do IPS nos firewalls FortiGate, tanto no FortiGate de borda quanto nos FortiGate de segmentação interna. Isso para a gente mitigar o ataque interno e também mitigar o ataque externo. Então agora a gente vai voltar aqui na interface web do FortiGate de borda, do Firewall 1, e a gente vai habilitar o IPS nessa política. Então a gente vai vir aqui em Policy Object, Firewall Policy, e agora a gente vai vir nessa política aqui. Aqui para a questão do laboratório eu deixei uma política bem ampla, mas num cenário real, em produção, a gente vai segmentar bem essa política, permitindo o que pode entrar ou o que pode sair. Mas para efeito do nosso laboratório, a gente vai utilizar uma política assim bem ampla. Então a gente vai entrar agora dentro dessa política e nessa política a gente vai habilitar o nosso IPS. Eu vou utilizar um template padrão que já está criado, que já vem carregado aqui no FortiGate, para agilizar nosso laboratório. Eu vou vir aqui no campo aqui IPS, dentro de Security Profile, e aqui eu vou selecionar aqui o Protect High Security. E aí eu vou dar um OK. Como a política é para tudo que for entrar ou sair, então tudo que entrar ou sair, ele vai gerar um filtro aqui. Então de qualquer origem para qualquer destino, vai gerar um filtro aqui, vai ser analisado por esse IPS. Agora a gente vai fazer isso também nos firewalls de segmentação interna. Agora aqui no firewall ISFWB, que é o firewall de segmentação interna B, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui também, Security Profile, vou selecionar aqui Intrusion Prevention, e aqui eu vou mostrar para vocês o perfil que a gente está ativando, que é o High Security. Eu vou entrar aqui em Edit, e aqui a gente consegue ver aqui as configurações aqui do IPS, da assinatura do IPS. Então aqui ele mostra para a gente que a função dele é bloquear tudo aquilo que foi identificado com alguma assinatura de vulnerabilidade que se encaixar entre Critical, Alto, Médio ou Baixo. Então é esse template que a gente vai carregar nas nossas políticas também. Então eu vou vir agora aqui em Policy Object, vou vir aqui em Firewall Policy, vou selecionar a política que a gente já havia criado anteriormente, e aqui a gente vai carregar aquele template lá. Eu estou carregando um template default, mas a gente pode personalizar um template e carregar ele aqui. Então vou colocar aqui High Security. Isso significa que toda comunicação agora que vier de lado de dentro da LAN, que passar por essa política, ela vai ter que ser analisada esse tráfego. Se algum daquele tráfego tiver uma assinatura de vulnerabilidade que está tentando explorar alguma coisa dentro do ambiente, já vai ser retido aqui por esse firewall aqui. Agora a gente vai vir aqui no Firewall A, Firewall de segmentação interna A, e a gente vai habilitar também aqui na política aquele mesmo perfil do IPS. Então vou selecionar aqui a política, vou dar um Edit. Na sequência eu vou vir aqui em Security Profile e vou habilitar o IPS e vou selecionar aqui também aquele mesmo perfil, que é o High Security, e vou dar um OK. Dessa forma que a gente já concluiu as nossas configurações iniciais. O próximo passo agora é a gente começar a realizar os testes. Agora, para concluir nosso laboratório, a gente vai fazer o teste. A gente vai pegar, por exemplo, o PCB aqui, que está dentro da área de segmentação aqui, do firewall ISFWB, e a gente vai tentar sair para a internet. Então ele tem que fazer todo esse processo aqui e chegar até a internet. Então eu vou entrar aqui na console dele, para a gente tentar fazer o ping para o IP do Google, por exemplo. Então agora eu vou dar um ping aqui para o 8.8.8.8, e conforme a gente pode ver, ele está respondendo, então ele está se comunicando com a internet. Então dessa forma eu espero que você tenha gostado do laboratório e até o próximo vídeo.